nosso Brasil vai passar por uma grande calamidade. O nosso Brasil, ele vai passar por uma situação muito difícil no período de 3 anos. E ele dizia, porque a nossa sementes, a nossas riquezas está sendo usurpada e está sendo tirada do Brasil para outros países. Deus nunca tinha dado uma visão para mim sobre o ano de 2024. E eu não pedi ao Senhor para me dar. Por quê? Porque vocês que me conhecem sabem como é a minha trajetória diante do Senhor. Sabe que eu sou uma mulher de Deus que oro pelo ano de 2024. Eu estou agradecendo o Senhor pelo ano de 2023 e estou já pedindo ao Senhor as bênçãos do ano de 2024. Oro pelo Brasil, oro pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes e pelos lares brasileiros, as famílias. Queridas irmãs, quando eu volto para a minha cama, eu pego numa madorna depois de uma pequena oração. E o Senhor me levou num lugar muito difícil de acesso. Eu entrei num lugar muito difícil, onde tinha muitas crateras, um lugar deserto, um lugar hostil, um lugar difícil de se locomover naquele lugar. A palavra é essa. E eu começava a procurar uma maneira de eu sair daquele lugar. Não queria ficar ali. Mas era uma coisa quase impossível. Simboliza uma situação. Irmã, eu começava a ver muitas pessoas, muitas homens, mulheres. Eu não via criança no meio daquele povo. Irmã, eu via aquele povo tão preocupado, tão angustiado, tão desolado, tão aflito de alma, de coração. Eu via aquele povo num estado de nervo muito complicado. É como que aquelas pessoas estivessem passando por uma situação que eles faziam tudo para sair, mas não conseguia. Porque o sentimento era de derrota, de angústia, de desolação, de aflição e de dor. E eu, no meio daquele povo, era como que eu não soubesse o que estava acontecendo. E eu ia procurar saber. Eu entrava no meio de uma multidão que estava tudo em pé, sem nenhuma reação, sem saber o que fazer, eles estavam imóveis. Como que eles estivessem ali imóveis, ouvindo um homem que estava num palanque. Eu me aproximava daquela roda, daquelas pessoas, daquela multidão que estava ali. E eu olhava para cima daquele palco e via aquele homem. E o homem dizia de jeito, o homem falava dessa forma. O nosso país, ele falava desse jeito, o nosso Brasil vai passar por uma grande calamidade. O nosso Brasil, ele vai passar por uma situação muito difícil no período de 3 anos. E ele dizia, porque a nossa sementes, a nossas riquezas está sendo usurpada e está sendo tirada do Brasil para outros países. A nossa riqueza está sendo entregue nas mãos de outras nações e de outros líderes. Eu não posso me esquecer dessas palavras, porque foi exatamente assim. E o povo começava, irmã, a angústia do coração do povo era como que fosse um gemido. Um gemido, uma dor. Ali eu vi uma mistura de decepção, de arrependimento, de angústia, de desolação. É como que alguém dissesse ao seu coração, eu cooperei para isso. Mas o homem não parava, e o homem disse, por que Deus permitiu isso? Porque a depravação, a imoralidade e a indecência tomou conta do coração do Brasil.
com a mão levantada, fazendo assim, ainda disse mais. Dentro das igrejas, o povo está desapercebido, é como que ele não esteja nem aí, porque vai acontecer e o que está acontecendo. Ninguém se arrepende diante do Senhor. Ele falava que os crentes não se arrependerem, nem se arrepende diante do Senhor. O coração deles está como um coração de bronze. E ele disse ainda mais, que eu não posso me esquecer. Só tem uma maneira de Deus enviar o socorro. É se esse povo se humilhar e adorar o Senhor e se arrepender. O ponto mais alto é o arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Eu via claramente quando ele dizia que a devastação, como é, Israel? Devassidão. A devassidão, a imoralidade e a indecência está até mesmo no coração do povo de Deus dentro da igreja. A blasfemação contra o Espírito de Deus, o nome do Senhor, a blasfema contra o nome do Senhor e a palavra de Deus, foi que Deus permitiu acontecer essa situação. Mas o Senhor disse, se o meu povo me adorar, se arrepender e buscar a minha face, Deus vai entrar com a solução. Não era essa a visão que eu queria ter, irmã. Agora você faça as contas. Tem um ano, entendeu? E o Senhor disse para mim que até o ano de 2026 o Brasil vai amargar. Quantos anos é? Faz sentido, Israel? Faz todo sentido. Para quem sabe contar, para quem sabe analisar, vai entender. Irmão, nosso país está sob um sistema maligno e satânico, muito pesado. Mas a igreja, com as suas orações, o seu clamor, o seu choro de verdade. Se a igreja, os homens de Deus, as mulheres de Deus, a igreja entrar num propósito firme com o Senhor, Deus, ele pode entrar com uma grande providência. Eu vi aquela mulher de Deus, uma mulher de Deus aí que é muito usada nas mãos do Senhor. Ela é bem mais jovem do que eu. E ela falava sobre algo, eu me lembrei hoje. E eu quero dizer algo semelhante, irmã. E quando eu vi aquela mulher passando aquela profecia, eu duvidei. Eu disse, essa mulher passando uma coisa dessa. Deus não falou nada para mim até agora. Aí Deus mostrou para mim. O Senhor mostrou para mim que quem estava usando a mulher era ele. Uma mulher de Deus, uma mulher jovem. Ela tem até um olho bem afastadozinho um do outro. E ela falando que Deus tinha falado que ele ia permitir algo dentro da igreja por causa da dureza de coração do povo. E Deus falou comigo. Ele disse, dentro da igreja, ele chamava igreja, ele não chamava meu povo, não. Está existindo uma grande dureza de coração. O povo está com coração de bronze. Então, irmã, essa foi a visão que o Senhor me deu hoje, no dia 29 de novembro, às 4:30 da madrugada para as 5 horas. Eu abri essa live para mim fazer isso, falar disso, porque a minha live especial é 11:30 para o meu dia. Eu quero dizer só uma coisa para as pessoas que ainda não se humilham na presença do Senhor e não ora. Irmão, o Senhor vai permitir muitas portas de emprego ser fechadas. O preço da alimentação vai ser exorbitante. Vai chegar um momento, irmã, que o salário que você ganha não dá para você pagar a sua alimentação. Porque as nossas riquezas, as nossas sementes, Deus falava de sementes.
ela está sendo tirada do nosso país. Tudo que é nosso está sendo arrancado e tirado para nunca mais voltar. É só a mão do Todo-Poderoso, do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, que pode parar essa ação maligna e satânica.